A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o Congresso explique o aumento bilionário previsto pelos parlamentares para o financiamento de campanhas eleitorais no ano que vem. Então, nós vamos voltar a Brasília com o Kenzo Matida. Então, Rosa Weber quer que o Congresso explique a real necessidade de 5,7 bilhões de fundo eleitoral, né, Kenzo? Isso, esse fundo bilionário aí que tem repercutindo muito desde que ele foi aprovado ali pelos parlamentares. E os argumentos ali vão servir de base para uma decisão sobre um pedido de 7 parlamentares que acionaram o STF que a votação do fundo eleitoral no Congresso seja anulada. Antes do recesso, é importante a gente lembrar isso, os parlamentares aprovaram a previsão de quase 6 bilhões de reais do orçamento do ano que vem para os partidos políticos, ou seja, para bancar as campanhas eleitorais de 2022. Vamos falar com o Theo Cury, ele traz os detalhes para a gente dessa notícia. Theo, boa tarde. Oi, Kenzo, boa tarde para você, uma ótima tarde para quem nos acompanha. Essas informações da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e da Advocacia Geral da União vão servir para que o Supremo Tribunal Federal tome uma decisão. Isso porque alguns partidos políticos e deputados e senadores acionaram o Supremo pedindo que o Supremo determine a anulação, a suspensão de 2 votações que aconteceram na Câmara dos Deputados e no Senado Federal quando foi aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias com essa previsão de aumento do fundo eleitoral de 2 bilhões para 5 bilhões e 700 milhões de reais. Os partidos acionaram o Supremo, o ministro relator que foi escolhido no sorteio lá no Supremo Tribunal Federal foi o ministro Nunes Marques. O Supremo Tribunal Federal está em recesso. Nunes Marques está em férias. Quem ficou responsável por esse processo enquanto acontecer o recesso do Judiciário até esta semana foi a vice-presidente da Corte, a ministra Rosa Weber. Então, todos os processos que chegam nessa segunda metade do recesso do Judiciário vão para o gabinete da ministra Rosa Weber, que analisou o pedido feito pelos deputados e pelos senadores e determinou que a Câmara dos Deputados, que o Senado Federal e que a Advocacia Geral da União prestem informações para que Nunes Marques, se essas informações demorarem mais de uma semana a chegar, ou ela mesma, tome uma decisão com relação a esse pedido feito pelos parlamentares. Eles acionaram o Supremo Tribunal Federal há 2 semanas, argumentando que houve irregularidades nesse processo de votação e de aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias com esse aumento. Eles argumentam o seguinte, que a forma com que o aumento foi inserido na LDO não seguiu o que prevê a lei, já que, de acordo com eles, não houve prazo razoável para votar uma mudança tão impactante envolvendo o fundo eleitoral, uma matéria importante que, de acordo com eles, deveria ser discutida com mais calma, com mais tempo. Em um trecho do documento apresentado ao Supremo Tribunal Federal com esse pedido, os parlamentares dizem o seguinte: ora, como 594 pessoas conseguem analisar, discutir e votar em um único dia 2.663 emendas parlamentares. É simplesmente impossível. É uma ficção para fingir que se fez cumprir a Constituição. Por isso eles acionaram o Supremo. A ministra Rosa Weber, que está na chefia do Supremo nesse recesso do Judiciário, determinou que essas informações sejam apresentadas para que a decisão seja tomada da melhor forma possível. Lembrando que se nesse meio tempo o presidente Jair Bolsonaro de fato vetar esse aumento do fundo eleitoral, já não faz mais sentido essa ação lá no Supremo Tribunal Federal, uma vez que essa decisão pode ser tomada pelo presidente. Claro, a gente tem que seguir acompanhando. Eu volto com vocês.